meus queridinhos, como vocês estão? Vamos fazer a nossa segunda videoaula semanal de ciências? Hum? Sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade, né, à nossa primeira aula, nós continuamos a falar sobre a célula. Agora, um pouquinho mais adiante, né, da célula ao organismo. Vamos ver como é que acontece esse processo a partir de uma única célula, e formar um corpo tão grande quanto o nosso, né, ou de qualquer outro ser vivo. Então, no nosso livro, nós vamos abrir da página 108 à página 110. Vocês lembram que nós falamos em zigoto na aula anterior? E o que era zigoto? O que foi que eu falei para vocês? Hã? O zigoto é a célula inicial, né, formada pela união dos gametas, né, que são duas células. O espermatozoide, que é produzido pelo homem, e o óvulo, que é reproduzido pela mulher. A partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, ou o ovócito, né? Popularmente chamado de óvulo, mas o nome é ovócito 2. Então, a partir do momento que fecunda, é formado o zigoto. Então, todos nós já fomos um dia uma única célula, que é esse zigoto. Então, como é que acontece isso? A partir de uma única célula, aquela coisa tão pequenininha que nós já sabemos que nem enxergamos a olho nu, e a partir daquele único tiquinho de nada, se forma um corpo, não é? Se formam os órgãos, se formam corpos, né? Todo mundo fica grande, não é? E chega a ter trilhões de células, como nós vimos no início do texto, da aula anterior. Um corpo de um humano adulto chega a ter trilhões de células. Se você pensar em outro ser vivo bem maior, tipo uma baleia, um elefante, uma árvore, né? Uma árvore bem alta, e a quantidade de células que elas não teriam, né? Então, nós já vimos que o zigoto é formado pela união das duas células reprodutoras, né? Também chamadas de gametas. O gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo. A partir dessa união, né, eles fazem a fecundação, é quando eles se unem. Após a fecundação, o zigoto se divide muitas vezes, originando as células do organismo. Então, como é que elas vão render? Como é que vão aumentar essa quantidade de células? Elas se dividem. Vamos observar aqui o esquema que mostra aqui a fecundação. O óvulo e o espermatozoide. Observe que o óvulo é bem maior, não é? Olha aí, ó, o que é o gameta feminino. Essa célula aqui é produzida pela mulher e essa outra célula aqui é produzida pelo homem. Então, ela fecunda, né? A partir do momento que o espermatozoide penetra aqui no óvulo, acontece a fecundação. E é formado, então, o zigoto. E, gente, a célula ovo se divide. Observe, fecundou. Aí, aqui dentro, né, no interior da célula, ela começa a dividir o material genético. Não era só um aqui, um núcleo, né? Então, agora vão ter duas estruturas. E olha aí ela se dividindo. As células restantes continuam se dividindo, então todas vão fazer o mesmo processo. Todas vão se dividindo, se dividindo, até, olha aí, gente, formar um novo ser vivo. Então, vão acrescentando, né, as quantidades. É um dividir que é para multiplicar. Olha aí as operações da matemática. Elas se dividem e se multiplicam ao mesmo tempo, né? Vão aumentando a quantidade. Gente, o zigoto contém os genes do pai, né? Que é a informação genética do pai. E genes da mãe. Então, genes dos dois, né? Do pai e da mãe. Portanto, em suas células, o novo ser vivo terá uma combinação dos genes paternos e maternos. Isso explica porque as pessoas têm características do pai e da mãe. Então, geralmente não é assim? A gente sempre sai parecido, né? Olhe para o seu pai, para a sua mãe e veja que você vai parecer. Eu vou ter olho de um, boca do outro, nariz do outro, não é? Essas características vão sendo herdadas, né, de pais para filhos, através dos genes, que fica lá no interior da célula, certo? Então, dessas duas células aí reprodutoras, o espermatozoide vai vir com as características do pai, né, com os genes do pai, e o ovócito vai vir com os genes da mãe. Então, eles vão se combinar, né, uns vão predominar mais que o outro. A cor da pele, né, a cor do cabelo, o tipo do cabelo, a cor do olho,
todas essas características, né? No próximo capítulo, nós veremos, né, como as células se reúnem, formando os tecidos, né? Aí um exemplo que ele dá é o da epiderme, né, que é o tecido que recobre o corpo. Por sua vez, os tecidos se agrupam em órgãos, olha aí, formando o coração, formando o estômago, etc. Esses também se reúnem, né, esses órgãos também se reúnem e formam sistemas, como os vários que nós já vimos aí, exemplos. Cardiovascular, digestório. Você poderia me dizer mais algum sistema? Dá uma dica. O sistema que a gente usa para respirar. Sistema respiratório, muito bem. E a reunião de todos esses sistemas vai formar um organismo. Então, no mesmo corpo, né? No nosso corpo, nós vamos ter o sistema respiratório, o sistema urinário, o sistema digestório, o sistema cardiovascular, são vários sistemas. No decorrer dos nossos estudos, nós conheceremos eles de uma maneira melhor, tá certo? Então, vamos lá. Aqui no finalzinho do último parágrafo, tem um texto interessante aí. Ó. Vamos estudar também as funções dos diferentes tipos de células, que os diferentes tipos de células exercem nos organismos, reforçando a ideia de que elas são, de fato, as unidades estrutural e funcional dos seres vivos. Nós não falamos que elas não apenas formam o nosso corpo, mas elas também desempenham funções fundamentais. Então, nós veremos os diferentes tipos de células. Será que elas são todas iguais? Então, na sua estrutura básica, nós vamos conhecer que elas são iguais, mas as funções são bem diferentes, o seu formato são bem diferentes. Mas vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Vamos aí. Os genes e o ambiente. Nossas características não dependem apenas dos genes. Nós não acabamos de falar que os genes do pai vêm no espermatozoide, os genes da mãe vêm no ovócito, e aí eles se combinam para formar um novo organismo? Então, mas essas características não dependem apenas dos genes, mas também de fatores ambientais. Será que o ambiente influencia? Por exemplo, mesmo que duas pessoas tenham o mesmo conjunto de genes que influenciam a altura, elas podem atingir estruturas diferentes em função dos hábitos alimentares que tiveram durante o período de crescimento. Então, todo mundo já sabe disso, né? É notório que, por exemplo, a criança, né, está na fase de crescimento. Ela precisa se alimentar muito bem. Se ela se alimentar mal, o que é que pode acontecer? Vai interferir no crescimento dela. Ela não vai crescer o quanto poderia estar crescendo se estivesse com a alimentação adequada, né? Se estivesse saudável, não é isso? Quando falamos em fatores ambientais, estamos nos referindo tanto ao ambiente físico como ao social. O ambiente físico inclui, por exemplo, a diversidade de alimentos ingerida e a exposição ao sol. Já o ambiente social inclui as relações estabelecidas com a família e os amigos, a educação, as características da sociedade em que se encontra, etc. Gente, falando agora de procariontes e eucariontes, vocês lembram a diferença de um e do outro? Vamos lembrar? Vamos observar a figura. Nós já vimos que a estrutura básica da célula, qual é? Membrana, citoplasma e núcleo. Não é assim? Muito bem. Alguns organismos, né, alguns seres vivos não têm núcleo, que é justamente aquela divisão que vai guardar o material genético, né, o DNA, onde ele vai ficar ali dentro daquela estruturinha. Tem alguns seres que não têm essa estrutura. E aí o material genético fica disperso no citoplasma. Esse aqui é um exemplo de uma bactéria, não é? A bactéria tem o corpo formado por uma única célula. Então, ela tem a membrana? Tem. Ela tem citoplasma? Tem. Mas já o núcleo dela não tem. Ela não tem a estrutura do núcleo. Então, e o material genético dela? Fica onde? Fica disperso no citoplasma. Olha aí. Então, o que é que a gente percebe? Qual o nome? Tem as nomenclaturas. Quem tem e quem não tem. Olha aqui, ó. As bactérias não possuem núcleo. Dizemos que são procariontes. Procariontes serão todos os organismos que não contêm núcleo em sua célula.
Já ao contrário agora, aqueles que têm o núcleo são chamados de eucariontes. Então, nesse caso, a diferença é a presença do núcleo, certo? Procariontes não tem, eucariontes tem essa membrana do núcleo, certo? Facinho, né, gente? Então, vamos para a nossa atividade? Nós vamos fazer as questões. Nós temos duas, né? 13, 14 e de olho na notícia. Vamos lá, 13, na outra página. Olha aqui. 13 e 14 de olho na notícia. Vamos responder a questão 13, tá certo? Então, olha aí. No caderno, indique as afirmativas verdadeiras. Tá? É bem facinho, né? Vocês só vão marcar o X aí nas questões verdadeiras, ou se não copiou a questão inteira, não sei como é que vocês estão fazendo, vocês vão identificar aí, né? Vocês vão descrever. Letra A. As células são quase sempre microscópicas. Tá certo ou tá errado? Certo, né, gente? Verdade, né? Eu preciso do microscópio para poder enxergar essas células. Letra B. Todas as células do nosso corpo são iguais. Verdade? Não é verdade, né? Nós já falamos até um pouquinho sobre isso, não é? Elas têm a sua estrutura básica, mas têm as suas diferenças, não é? Letra C. Os cromossomos contêm os genes e estão localizados na mitocôndria. É verdade isso? Não é verdade. Onde é que ficam os genes? No núcleo, não é? Não é na mitocôndria, certo? Continuando, apenas os genes influenciam nas nossas características. E aí, gente? Apenas os genes influenciam nas nossas características? Não, né? Nós já vimos que o ambiente também influencia. Então, falsa. A letra E. As organelas realizam diferentes funções no interior das células. Gente, organelas são aquelas estruturinhas que ficam imersas no citoplasma. Lembra da mitocôndria que nós acabamos de falar? Que elas fazem o quê? Elas produzem energia. Entre a mitocôndria, além da mitocôndria, existe uma série de outras organelas que eu até mostrei na imagem, para vocês observarem, né? Que nós veremos no decorrer dos nossos estudos. Mas é verdadeira, né? As organelas realizam diferentes funções. Então, cada organela vai desempenhar uma função. Então, tá certa. E a letra F, a unidade de medida de micrômetro corresponde à milésima parte do metro. Verdade? Não, não é do metro, não é? Vai ser do milímetro. E a letra G, o DNA, é a substância química que forma nossos genes, verdade? Verdade. Então, conferindo aí as questões verdadeiras. Letra A, letra E e letra G. São as afirmativas verdadeiras. As outras agora vai ser com vocês, tá bom? Então, leiam com atenção. Leiam todas elas com atenção, né? Releiam o material do nosso livro para tirar a dúvida de vocês e não deixe de procurar o professor se sentir necessidade. E claro, né, que vocês vão enviar a atividade para eles, tá bom? Então, tenham todos uma ótima semana, com muita disposição, muita motivação. Não deixe de fazer nenhuma das questões, certo? Que nós estamos contando com vocês. E é necessário, né, que vocês compreendam, é necessário. Eu sei que não está sendo muito fácil, mas tudo isso vai passar, né? E já já, se Deus permitir, a gente está de volta, né, à nossa escola, na nossa vida normal. Mas até lá, continuem com bastante disposição, fiquem com Deus, certo? Deus abençoe todos vocês, as famílias de vocês. E tchauzinho, até a próxima.